Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de desenho. A gente vai estar aí fazendo uma série referente à interpretação desse desenho, né? Um colega meu, ele ficou com algumas dúvidas referente a esse desenho, no que diz respeito à fabricação da peça, né? Então a gente fez uma análise do desenho e realmente ele está com algumas falhas, né? Então, com base nesse desenho que o meu colega me passou, né, eu fiz o desenho dele 3D, né? Eu fiz aqui o desenho dele 3D e fiz também o 2D aqui em DWG, né? Esse arquivo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele está em PDF. E aí a gente conseguiu fazer essa análise e verificou esses pontos que estavam com falha. A gente vai fazer uma análise geral dele, né? Identificar esses pontos também, né? Mas de qualquer maneira, dá para observar que é uma peça que traz uma série de elementos, né? Então vamos verificar aqui um passo a passo, né? Uma análise geral referente a esse desenho, né? O primeiro ponto que a gente deve observar é que ele traz dois desenhos, né? Tem um desenho aqui ao lado, né? Do lado direito tem outro desenho aqui, né? E aqui não é que representa duas peças necessariamente, né? Essa primeira aqui, essa aqui do lado direito, ela representa o material bruto, né? Ou seja, como a peça ela deve vir para que ela possa ser usinada a ficar nesse ponto aqui, né? Então ela é uma peça que ela vai vir, é uma peça cilíndrica, né? Vou dar um zoom aqui. Ela tem 3 polegadas, né, de diâmetro. Ela tem um furo, né, passante de 24 milímetros, né? E o comprimento da peça é 72 milímetros. Isso ela bruta, né? Então ela com essa dimensão ela vai ser usinada e vai ficar com as dimensões aqui indicadas, né? Ela vai ficar com 70 milímetros de comprimento, né? Ela vai perder 2 milímetros aí de comprimento, né? Basicamente é faceamento. O diâmetro dela, né? O diâmetro máximo dela está aqui, 74 milímetros, né? Ela, enquanto o diâmetro bruto está vindo aí com 3 polegadas, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então é só multiplicar por 3. Então o diâmetro bruto dela aí, 3 polegadas, equivale a 76,2 milímetros, né? E ela vai ficar com 74. Então, do diâmetro máximo, né? Por que eu falo diâmetro máximo? Porque tem outros diâmetros na peça, né? Dá pra gente observar aqui que, obviamente, ela não tem um diâmetro só, né? Ela tem esse aqui o máximo e tem outros diâmetros aqui formando seu contorno, né? Então, essa diferença aqui do máximo, que é 74 milímetros, para o diâmetro bruto dela, que é 76,2, né? Ela vem com um furo, obviamente, para poder ocorrer a usinagem interna, né? Dá para observar aí que ela é uma peça cilíndrica, né? Tanto com usinagem externa como interna. Primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é uma coisa que gera muita dúvida nos estudantes quando se apresenta um desenho dessa forma, né? Porque esse desenho ele está mostrando os detalhes da parte interna e da parte externa, né? Isso aí causa uma confusão muito grande, né? E muita gente, poxa, mas por que não faz um desenho à parte, um interno e externo? A gente tem que levar em consideração, né, a otimização das informações, né? Quando a gente está iniciando, pode parecer um pouco complexo essa interpretação de elementos externos e internos, mas fica muito mais prático você ter as informações contidas em uma única vista do que ter ela separada, né? Então, isso aí eu garanto para vocês que fica mais cômodo essa verificação. Agora, claro, né, quando você está iniciando, né, tem essa tendência aí a gerar um pouco de dúvida. A dica é observar item por item, né? A gente não tem como fazer uma análise global de todo o elemento de uma única vez. Tem que verificar item por item, né? Tentar imaginar como é que vai ficar essa peça finalizada e com base nessa informação verificar ali os itens item por item, né? Exemplo, como eu disse para você, esse desenho ele está apresentando alguns erros, né? Se eu não me engano são 2 ou 3 erros. São erros simples, né? Mas que podem causar problema ali na hora da fabricação. Então é importante essa análise ali passo a passo, né? Então vamos aí fazer uma verificação aí de alguns elementos desse desenho,
E com o passar dos vídeos, a gente vai fazer 5 vídeos, a gente vai encontrar depois referências ali no que diz respeito a esses erros. Bom, começar primeiro com essa informação aqui. Nesse caso aqui, isso aqui está representando a rugosidade, né, uma rugosidade geral da peça. Nesse caso aqui ela traz informação que a rugosidade geral é de 1,6 microns, né, RA, e tem rugosidade específica de 0,8. Né? Então quando ela vem com essa informação, significa que onde não tiver informação de rugosidade direto no desenho, a rugosidade máxima é essa aqui, 1,6 microns. E quando tiver algum ponto que a rugosidade ela precisa ter uma precisão melhor, né, ela vai aqui para 0,8. Nem precisão, né, mas um acabamento melhor, né, ela fica mais lisa. Né. Bom, vamos verificar se a gente encontra aqui alguma rugosidade. Ó. Aqui no caso, dá para observar bem, vou dar um zoom aqui, que ela está trazendo esse ponto aqui específico como rugosidade 0,8. Que ponto é esse? Veja que o símbolo do radicando ele está aqui pegando na cota. Né? E essa cota de identificação a gente tem que observar qual elemento que ela está ligado. E nesse caso é esse assentamento aqui. Ou seja, é uma usinagem interna onde está se pedindo aí essa rugosidade aí de 0,8 microns. Né? Esse tipo de rugosidade ele é muito comum para a montagem de rolamentos. Né? No caso, um cubo ia fazer a montagem ali com o diâmetro externo do rolamento. Né? Então é importante que se tenha um grau de rugosidade com exigência mais elevada. Né? Nesse caso aí 0,8. Lembrando que quando eu falo aqui de elevada, né, é muito comum essa análise referente à rugosidade. Né? Quanto mais alta a rugosidade, menor é o grau de exigência referente àquele acabamento superficial. Né? Quanto menor o valor da rugosidade, maior é o grau de exigência. Né? Exemplo, 0,8 significa que essa superfície ela vai ter que ter um grau de acabamento melhor do que as outras superfícies. As outras superfícies elas podem ter até no máximo 1,6. Né? Elas podem ter até no máximo 1,6 RA. Essa daí ela pode ter no máximo 0,8. Pode ser até que as outras, exemplo, fiquem melhor do que 0,8. Né? Ali dependendo do parâmetro que você utilizou. Né, ficou exemplo, ficou com 0,55, 0,56, mas essa aqui específica, o limite dela é 0,8. Existem alguns casos de rugosidade que se traz ali o intervalo. Exemplo, o intervalo é entre 0,8 e 1,6. Ou seja, não pode ficar nem menor do que 0,8 nem maior do que 1,6. Isso aí normalmente é cobrado quando se tem montagens com outras superfícies que necessitam ter essa exigência de acabamento, né, visando ali a montagem da mesma. Bom, então iniciando aí por essa análise da rugosidade, a gente observa que ela traz uma série de elementos externos. Vou marcar aqui os elementos externos dela. Esse diâmetro aqui de 74 milímetros, né, com a tolerância ali de menos 2 centésimos. Né? Esse diâmetro ele tem um comprimento aqui de 27 mais ou menos 3 centésimos. Isso aí só observando ali a parte externa. Ela tem um raio, né, aqui no início dessa usinagem, né, externa, aí, um raio de 2 milímetros. Esse comprimento de 27 ele termina com um chanfro, né, de 2 milímetros, tá? Aqui 2 por 45. E depois ele segue na sequência para um raio aqui de 3 milímetros. Aqui tem uma análise bem interessante. Né? Essa peça, ela para ser fabricada, né, a programação dela é que ela venha a ser fabricada ali na usinagem CNC. Né? Inclusive, ela tem um detalhe aqui interno, que é o encadeamento de um raio parcial. Né? Quando a gente fala de raio parcial na usinagem, a gente está falando o seguinte. Né? Deixa eu até mudar aqui a tela. Quando você tem uma indicação de raio sem ser parcial, né, isso é muito comum aí na área da usinagem, é um raio que ele está trazendo ali uma disposição de 90 graus. Né? Então, exemplo, eu posso chegar aqui e indicar que esse raio tem 5 milímetros, está aqui R5. Levando em consideração o início de um encadeamento, né, e o fim do encadeamento. Né? Então ele fica aí como raio aí com 5 milímetros com esse encadeamento de 5 por 5, né? Ou seja, 5 milímetros aqui do comprimento, 5 milímetros da altura.
né? É a mesma base de referência como se a gente tivesse um chanfro 5x5, ou seja, uma relação ali trigonométrica. Só que esse raio de 5 eu posso utilizar qualquer segmento dele que vai ser o mesmo raio. Então, exemplo, eu posso utilizar um segmento que vai ter esse comprimento aqui. Eu vou botar aqui de verde. Ou seja, esse raio aqui, ele não deixa de ser 5 milímetros. Ele só não está com encadeamento a 90 graus. Quando ocorre isso, eu tenho que tomar muito cuidado para poder encontrar esses pontos aqui específicos, né? Encontrar esse ponto aqui de final do raio e de início do raio, né? Que é o que a gente chama comumente aí de indicação I, né? E K, né? Ligado ali a usinagem CNC, né? Que é para descobrir esses dois pontos. Então esse desenho ele tem essa característica também, né? Esse raio aqui indicado de 20, ele não é um raio que está com disposição 90 graus, né? Ele é um segmento que ele está pegando de um ponto aqui, mais ou menos, e vai até mais ou menos aqui, né? Inclusive ele tem uma área aqui que é reta, né? Você pode até se confundir, né? Pensando que ele é um raio aqui pegando de um ponto a outro, mas ele tem um ângulo aqui, que dá para observar esse ângulo aqui, 149 graus. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a gente tem que ficar atento com os pontos de encadeamento, né? Exemplo, eu vou ampliar aqui. Será que esse desenho, esse chanfro de 2 milímetros, ele já está iniciando o raio aqui na sequência? Ou existe uma parte reta aqui para iniciar o raio, né? Então eu tenho que ficar atento com isso, né? Principalmente na área de CNC, né? Seja fazer uma programação ali via MDI, né, via teclado, ou fazer ali uma programação oriunda de um software de CAM. No caso referente ao software de CAM, eu preciso que o desenho ele esteja bem realizado perfeitamente conforme o projeto, né? Então, exemplo, eu posso simplesmente errar esse encadeamento do raio do chanfro e matar a peça, né? Fazer a peça errada. Vamos verificar aqui se ele está encadeando ou não, direto, né? Aqui no caso, deixa eu tirar aqui o zoom. Aqui no caso, 74 milímetros é o diâmetro externo, né? Ele inicia o chanfro aqui de 2 milímetros. E aí a gente vai verificar o seguinte: se ele tem um chanfro de 2 milímetros, a gente tem que lembrar que uma peça cilíndrica é uma peça simétrica. Então é 2 milímetros de um lado, 2 milímetros do outro. Ou seja, a gente está falando de 2 milímetros, significa, nesse caso é um chanfro a 45 graus, significa o seguinte: ele tem 2 de comprimento, 2 de comprimento por 2 de altura, ou seja, 2 por 2 ou 2 por 45. Então, se ele tem 2 milímetros de altura, significa que ele tem 2 de um lado e 2 do outro. Então, o que é que a gente faz? A gente soma esse chanfro, 2 mais 2 vai dar igual a 4, e subtrai ali do 74, né? Que é para saber o fim ali do chanfro. Então, 74 menos 4 vai dar 70. Então, o que isso significa? Que esse diâmetro aqui do final do raio, conforme a nossa indicação, ele é 70 milímetros, né? Ele é 70 milímetros. Beleza, então o que acontece? Esse raio aqui na sequência, observa que ele tem 3 milímetros. Mesma coisa, ele tem 3 milímetros de um lado, 3 milímetros do outro. Então, se esse diâmetro do chanfro é 70, vou ampliar aqui, se ele é 70 e o raio na sequência é 3, o que é que eu faço? 70 menos 6, que é de 2 vezes o raio. 70 menos 6. 70 menos 6 vai dar igual a 64 milímetros. Ou seja, se esse raio ele estiver encadeando ali diretamente com o chanfro, o diâmetro na sequência, que é esse diâmetro aqui, ele deveria ser 64. Só que, observe, ele está com 61. Observem, eu não estou dizendo que... não estou fazendo uma questão ali sobre certo ou errado do desenho. Eu estou fazendo uma análise para saber se o chanfro está encadeando ali direto com o raio. Como esse valor é 61, significa que existe uma parte ali no chanfro, entre o chanfro e o raio, uma parte reta. Ou seja, ele aqui, ele tem o chanfro, e aqui tem uma parte reta antes de iniciar o raio, né? Então, se esse valor ele
se ele fosse 64, ele estaria encadeando ali perfeitamente. E observa que de 64 para 61 tem uma diferença de quanto? 3 milímetros. Então ele tem uma parte ali plana de 1,5 de comprimento. Vou até verificar aqui no desenho para ver se eu deixei ele. Vamos verificar aqui. Então esse comprimento aqui, cadê? Pronto, aqui, ó, perfeito, 1,5. Esse comprimento plano, ele é de 1,5. Ou seja, aqui vai dar para ver melhor, né? Aqui está no software de CAD. Lembrando que eu fiz esse desenho do CAD com base no PDF, né? Ali para fazer uma análise geral dele. Então aqui só para finalizar esse raciocínio, aqui a gente tem um chanfro, né? E se o chanfro ele tivesse pegando ali diretamente com o raio, o diâmetro aqui seria 64. Só que no caso tem uma parte plana aqui, né? Uma parte plana de 1,5 e depois de um raio, né? Então veja que quando a gente fez a análise da parte plana, ele bateu ali certinho 1,5, que era aquela diferença de 3 milímetros. A gente deve dividir por 2 por causa da simetria, tem que ficar muito atento com isso, né? Então veja como cada detalhe do desenho tem que ser analisado ali ponto a ponto, né? Veja que eu estou analisando o desenho, a gente analisou até agora só esse contorno aqui. Só esse contorno, né? Eu não preciso me preocupar com tudo ali do desenho de uma única vez, né? E aí a gente já chegou num ponto importante, que é o chanfro ele vai estar encadeando ali direto no raio, ou existe algum espaçamento. A gente verificou que tem um espaçamento e até então o desenho não está apresentando ali nenhum problema. A gente está verificando essa análise ali de encadeamento porque é uma característica importante. Eu não vou dizer nem importante, crucial, porque se você, exemplo, vamos supor que você não prestou atenção nisso, fez ali o raio direto, a peça ela vai ficar morta, né? Vai fabricar a peça errada. Então não tem muita coisa o que fazer, né? Meio que digital ali, é 0, 1, tá bom? Então é isso, vamos dar uma paradinha aqui, a gente já entendeu o contexto, né, do que vai ser feito nessa sequência de vídeos, e aí a gente vai estar continuando aí com essa interpretação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!